Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vocês vão assistir a essa videoaula de hoje, certo? A gente já viu em nas outras aulas, a gente viu nas aulas presenciais do cursinho, a gente viu Origem da Vida e a gente iniciou ali uma parte de biologia molecular e eu trouxe já em videoaula para vocês a bioquímica molecular e a bioquímica metabólica e algumas questões de Enems passados sobre isso, certo? Dando continuidade no nosso cronograma, a gente vai trabalhar um pouco sobre taxonomia, tá? Que é uma área importantíssima da biologia que define as classificações e como são estudados todos os seres vivos. Então, a gente tem aqui como taxonomia sendo uma área da biologia que estuda a classificação desses seres vivos, e ele faz basicamente um processo de categorias. Ele vai agrupar os seres vivos de acordo com o sistema que a gente usa até hoje, né, que é o sistema de Linneu, para a gente poder estudar esses seres vivos e saber como eles funcionam dentro do nosso planeta Terra, no seu papel ecológico, né? Todos os seres vivos têm um papel ecológico dentro do planeta Terra, e essa classificação desses seres vivos ajuda muito a gente na hora de fazer esse estudo. A taxonomia ela é uma área da biologia, junto com a da filogenia, que compõe a sistemática. Então, a sistemática é um estudo de sistemas de agrupamento dos seres vivos e para sua classificação. A taxonomia é uma forma, a filogenia é outra forma de fazer esses agrupamentos, certo? E aí a gente tem no século XVIII, a gente teve início no final do século XV para início do século XVI, o processo do Caminho das Índias, né? Então a gente teve aí muitas navegações, frotas de navios saindo da Europa em busca de novas terras e em busca da matéria-prima dessas terras. Então, nesses navios normalmente iam alguns estudiosos que faziam parte daquela classe mais abastada dos reinos, e eles eram chamados de naturalistas. Então, eles faziam exatamente esses estudos dos tipos de animais e vegetais e tudo mais que tinha em outras regiões, até mesmo para saber se as plantas poderiam ser venenosas ou não, e traziam alguns exemplares de volta para o seu país natal. Inclusive, a gente tem Museu de Ciências Naturais, o maior museu de ciências naturais lá em Londres, por conta dessas expedições que o povo europeu fazia nessa época. No século XVIII ainda continuava essas expedições, né? Então, em 1758, um naturalista sueco, que é o Carl von Linné, em 1758, criou um tipo de classificação. Então, o que ele fez? Ele agrupou uma galera que tem muita semelhança e muita diferença. Então, quem é muito parecido fica de um lado, quem tem muita diferença separa, e assim ele foi subdividindo os grupos. No caso do Linneu, ele permaneceu com uma classificação muito semelhante à de Aristóteles, que é um filósofo, né, que a gente estuda ao longo do tempo. Antes de Cristo, ele já começava a agrupar esses animais. Então, se o animal se movia ou se não se movia, tudo aquilo que conseguia ver. E aí, Linneu, ele permaneceu com esses grandes grupos, animais e vegetais, porém, ele criou uma categoria que, dependendo da quantidade de semelhanças e diferenças desses grupos, a gente vai ter aí a formação dessas categorias. Então, os grupos que compõem a categoria são chamados de táxons. Quando a gente tem mais de um táxons, a gente tem
taxa, certo? E a gente tem as categorias como sendo domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas categorias é a que a gente usa hoje. O que Linneu propôs foi a de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Conforme o tempo vai passando, né, a tecnologia vai evoluindo, a gente tem uma evolução na, no uso de tecnologias para melhorar o estudo do meio ambiente, e a gente começou a ter formas de fazer esses estudos com evidências embriológicas e evidências bioquímicas. Então, o uso dessas novas tecnologias trouxe para a gente uma nova forma de fazer a classificação, que passa a ser a classificação filogenética. Então, o que, que acontece? A taxonomia é um tipo de classificação em que você não considera grau de parentesco. Você pega semelhanças e diferenças e agrupa cada um no seu quadrado. Enquanto que a filogenia ela leva em conta toda a história evolutiva do planeta Terra, todas as evidências embriológicas e as evidências bioquímicas. O que são essas evidências bioquímicas? A gente trabalha com material genético. Então, a gente pega o material genético do homem e confere com o material genético de, por exemplo, o chimpanzé e vê o grau de semelhança. E a partir desse grau de semelhança, a gente classifica um parentesco. Como é que a gente vai ver? Porque os dois vão classificar em categorias e tudo mais. Como é que a gente vê a principal diferença entre a classificação taxonômica e a classificação filogenética? Um grande exemplo é os crocodilos e as aves. Filogeneticamente falando, os crocodilos e as aves são mais próximos do que os crocodilos e os lagartos, que são os outros répteis. Ou seja, a gente tem crocodilo, que é um réptil dentro de uma classificação taxonômica, e as aves, que é outro grupo taxonômico. E na filogenia, não. Eles fazem parte do mesmo grupo, porque eles têm muito mais semelhança genética. A evidência evolutiva e bioquímica traz para a gente essa questão da semelhança genética. Então, a gente tem essas duas formas. A mais usada ainda hoje é a taxonômica, porque ela já vem numa tradição de alguns séculos em ser usada e, de certa forma, já está muito mais de meio caminho andado, porque você já tem as formas certas de fazer a classificação, as categorias e tudo mais. Na questão da filogenia, ainda está sendo usada, ainda está sendo estudado, ainda está se desenvolvendo esse estudo por conta do acesso à tecnologia. Fazer um estudo de semelhança embriológica, um estudo de semelhança de sequências de bases nitrogenadas no material genético, por exemplo, exige uma tecnologia ainda muito desenvolvida e muito mais acima. Ela não é tão acessível a esses pesquisadores para poder fazer todo esse grau de parentesco em todo um reino animal, em todos os 5 reinos que a gente conhece hoje em dia. Então, a mais utilizada é a taxonômica e a filogenética está se desenvolvendo mais. A gente está se desenvolvendo, principalmente depois que a gente conseguiu fazer o projeto Genoma Humano seguir em frente e finalizar. E aí, a taxonomia, ela traz para a gente as categorias, né? O reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, onde a espécie é a unidade biológica dessa classificação. Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente classifica a espécie. Depois, a gente começa a reparar as semelhanças. Isso foram feitos entre os outros naturalistas lá na época de Linneu. E como essa unidade biológica da classificação, para a gente poder determinar, na realidade não existe um conceito fixo, um conceito certo para definir uma espécie. Hoje em dia a gente tem mais de 70 conceitos de definição de o que é uma espécie, porém a gente tem um conjunto de cientistas que entram em comum acordo com o uso de que a espécie é um conjunto de indivíduos que cruzam entre si e produzem descendentes férteis infinitamente. Ou seja,
Eu sempre vou ter aquela galera cruzando entre si e sempre os filhos vão ser férteis. Sempre os filhos vão crescer, vão cruzar entre si, né? Um filho de um com um filho do outro, e vão produzir descendentes férteis. Então, para a gente falar que é uma espécie, a gente utiliza essa classificação, a fertilidade entre os indivíduos da mesma espécie. Só que a gente tem em alguns casos a formação de indivíduos híbridos, que é o caso da mula e o caso do burro, certo? Então, a mula e o burro são indivíduos que partem do cruzamento de uma égua com um jumento. E a mula e o burro são estéreis, ou seja, eles não têm capacidade de se reproduzir. Por isso, mula e burro não são considerados como espécie, são considerados como indivíduos híbridos, mas eles não são considerados como uma espécie tecnicamente falando. Claro que a gente tem grupos de cientistas, de taxonômicos, de filogenéticos que trabalham com a classificação da mula e burro como espécie, porém o fato deles serem estéreis é um grande empecilho para essa nomenclatura mais afirmativa desse ser vivo. Quando a gente fala dessa aproximação de fertilidade, a gente sempre considera que existe um processo de formação de espécies que é chamado de isolamento reprodutivo, ou seja, um parceiro, um indivíduo, não reconhece o outro reprodutivamente. Quando isso começa a acontecer, você isola indivíduos de forma reprodutiva, você isola o fluxo daquele material genético e você pode sofrer mais especiações, pode sofrer a ocorrência de novas características que podem, no final, formar novas espécies, certo? Então, esse isolamento reprodutivo, ele é muito assíduo, ele é dá muito para ver perceptível quando a gente tem populações de indivíduos no ambiente natural, né? No ambiente mais selvagem do que os domesticados, como égua, cavalo, jumento, cachorro, gato. Esses animais mais domesticados é mais difícil de se ver esse isolamento reprodutivo. Até por conta de que com o aumento da área da agropecuária, você tem a indução de hibridização para poder aproveitar melhor os genes de uma espécie com o de outra espécie, certo? Então, a gente tem aqui, dentro dessa taxonomia, a gente tem a definição da espécie, que é quando a gente tem indivíduos que sejam capazes de reproduzir e que seus descendentes sejam férteis. Isso é o mais importante de se saber dentro dessa situação. E aí, depois do Linneu ter montado uma classificação entre os reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies, ele fez uma regra de nomenclatura. Então, ele trouxe para a gente uma regra de nomenclatura. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto. Ele fez para a gente uma regra de nomenclatura para que a gente pudesse sempre, você consiga identificar aquela espécie, aquele indivíduo em qualquer lugar do mundo que você vá. Ora, eu sou Linneu. Se eu tô saindo ali da região da Suécia, Suíça, Noruega, e tô entrando nos navios para fazer as expedições à procura de novas terras, eu quero saber se aquele passarinho que eu achei na terra nova, né, no novo mundo, é o mesmo do que aquele que tem na minha terra, ou se ele é diferente, ou se ele é muito parecido, ou se eles são parentes. Então, para que eu possa fazer isso, essa comparação, eu preciso saber que aquele passarinho da minha terra, da Suécia, tem o mesmo nome que se tem na terra do Novo Mundo, no Brasil, na América do Norte e assim por diante. Bem, sabendo disso, é necessário formar um sistema
de classificação e de nomenclatura, ou seja, vou ter que montar um sistema para nomear esse indivíduo para qualquer lugar do mundo eu encontre ele por esse nome. Um exemplo bem básico a gente tem aqui na costa do Rio Grande do Norte mesmo. A gente tem o nome de Toninha, o nome de Poto e o nome de Golfinho para o mesmo indivíduo. Então, são 3 nomes populares diferentes para o mesmo indivíduo. Aí entra a importância da nomenclatura desenvolvida pelo Linneu. A importância de se desenvolver um sistema em que, se eu estou estudando esse golfinho aqui, e eu chegar lá no Japão para estudar o mesmo golfinho, eu tenho que chegar para o cara e falar: eu estou fazendo um estudo do golfinho da espécie tal. E esse nome ele precisa respeitar toda essa variação linguística e cultural de todo o mundo. Para isso, a regra da nomenclatura de Linneu, primeiramente, exige que o nome científico seja dado em latim. Por quê? Latim é uma língua morta. Então, a mesma palavra que significa água em latim no Brasil vai significar água em latim na Itália, vai significar água em latim na Indonésia, na Mongólia, no Uzbequistão, lá no Japão, lá na África do Sul, na Austrália, onde quer que seja. Então, a regra do nome latim, a importância é essa: uma língua morta que não sofre variação, certo? Então, a gente sempre vai ter o mesmo significado em diferentes regiões. Sistema binominal significa que o sistema tem que ser composto por 2 nomes, é um nome composto. Esse nome composto, ele é formado por um primeiro nome que representa a classificação do gênero, certo? Onde eu classifiquei aquele gênero, e um segundo nome onde eu classifiquei a minha espécie, certo? Quando eu formo esse sistema binominal, que é formado pelo primeiro nome gênero e o segundo nome é chamado epíteto, a primeira letra do gênero sempre deve ser representada de forma maiúscula. A segunda letra, que é a primeira letra do segundo nome, de forma minúscula. Isso é uma regra, certo? Sempre precisa estar dessa forma. Se não tiver dessa forma, não está sendo falado o nome de uma espécie, tá? E a última e mais importante regra é o uso de destaque ao escrever o nome no texto. Alguns livros, né, vão trazer para vocês, algumas bibliografias vão trazer para vocês que em texto digitado se usa o destaque em itálico e em texto escrito a punho se usa o sublinhado, certo? Ainda existem muitas literaturas que trazem essa regra, porém, ela não é uma regra por vias de fato. A regra do Linneu diz para você destacar. Se você está escrevendo em letra cursiva, letra de mão, o texto todinho, e você destacar em letra garrafal, que é a letra de forma, você desenvolve do mesmo jeito o destaque do nome da nomenclatura binominal. Se você estiver escrevendo em letras garrafais e escrever em letra de forma, também do mesmo jeito. Então, algumas literaturas, mas não é uma regra em geral, usa como texto digitado itálico e texto escrito a punho sublinhado. Sob dúvida, você fica com as literaturas que falam de texto digitado em itálico e texto a punho sublinhado, certo? Porque ou vai trazer a regra de texto de nome destacado ou vai trazer a regra de ser itálico ou ser sublinhado necessariamente. Então, se a questão trouxer a necessidade de ser itálico e sublinhado, vocês podem apostar que aquela questão usou uma literatura que fala sobre isso, então muito provavelmente essa literatura vai estar correta. Bem, vendo agora a questão da formação dos nomes, eu trouxe um pouquinho aqui dos nomes, certo? E a formação dos nomes científicos.
Então, nome popular, nome vulgar, é aquele nome que a gente conhece os seres vivos. E o nome científico é o nome que atende a essa nomenclatura do Linneu. Então, a espécie humana, por exemplo, ela é chamada pelo nome científico de Homo sapiens. Homo sendo seu gênero, primeira letra do gênero sendo maiúscula, sapiens sendo seu epíteto, e a primeira letra do segundo nome sendo minúscula, certo? Reparem que, como foi digitado, você tem o nome científico em itálico, que é a letrinha que fica de lado. Cachorro, girafa, gato, milho. Então, toda vez que eu vou chegar em outro local, que eu vou fazer o estudo de algum desses indivíduos, eu preciso identificar que naquele estudo eu estou usando a espécie X de tal população, tá certo? Então a gente tem essa necessidade de falar sobre isso. Em alguns casos, a gente sofreu algumas mudanças e algumas adaptações nessa classificação do Linneu. Essa classificação do Linneu sofreu algumas mudanças, certo? Algumas adaptações, e a gente acrescentou, nesse caso, como vocês podem ver nessa imagem, subfilo. Alguns têm subclasse, subordem, subfamília, alguns têm subespécie. Então, conforme a gente começou a aumentar o desenvolvimento de tecnologias para a pesquisa, a gente começou a reparar que alguns grupos poderiam ser divididos em grupos menores e que também poderiam ser incluídos em grupos maiores. Nesse caso, por exemplo, a gente pode ter uma superclasse, certo? Ou uma superordem. O que é que isso significa? Significa que os indivíduos dessa ordem aqui e alguns indivíduos dessa classe podem ser agrupados em um mesmo grupo, porém não vai ser a mesma ordem, nem vai ser a mesma classe, fica entre um e outro. E dessa forma a gente vai sofrendo algumas mudanças no nuances. De fato, em importância para a prova do Enem, a gente não considera esses entre categorias. A gente considera as categorias que são reinos, filos, subfilos, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente tem também a formação de uma nova categoria a partir de 1990 com o cientista Uzi, que ele traz para a gente uma categoria acima do reino, que é o domínio, tá? Então, hoje em dia a gente utiliza a classificação taxonômica como sendo domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. No caso dos domínios, a gente tem 3 domínios que são mais aceitos nos dias de hoje. Esses domínios e esses reinos a gente vai ver no desenvolvimento das próximas aulas falando sobre todos os indivíduos dos reinos, certo? E aí a gente chega na parte da filogenia, que a gente vai começar a estudar o parentesco entre os indivíduos. Aqui na transmissão deu um errozinho nessa imagem, mas é uma imagem de um cladograma bem mais simples. Ao invés de mostrar todos esses indivíduos, A, B, C, D, por aí. Então, o que acontece? A filogenia, ela vai usar tanto evidências estruturais, certo? Como evidências moleculares, que é a análise do material genético. Então, quando a gente faz essa comparação da filogenia, a gente transforma ela em um gráfico, certo? E esse gráfico fica parecido com essa primeira imagem aqui, onde a gente vê o grau de parentesco que a gente tem, por exemplo, aqui entre os répteis e as aves, certo? Quando eu começo a analisar todo o meu reino animal aqui, todo o filo cordata aqui, que são os filos dos vertebrados, a gente começa a ver que lá, há 500 milhões de anos atrás, existiu um indivíduo que começou a apresentar características semelhantes a todos esses indivíduos e que, com o passar do tempo,
esses indivíduos foram sofrendo mudanças até gerar essas espécies aqui, dos peixes sem mandíbulas. Uma outra linhagem desses indivíduos aqui, toda vez que eu tenho uma bifurcação, uma ramificação, ou um nó, ou uma dicotomia, tudo isso é nome para você falar sobre essa divisão em dois lugares, significa que eu tenho o surgimento de uma característica nova, significa que eu tenho o surgimento de um indivíduo novo. Essa linhagem aqui dos ancestrais comuns sofreu uma diferença em que partiu para essa linhagem dos peixes sem mandíbulas e partiu para essa linhagem dos peixes ostracodermos, que já foram extintos. A gente só tem acesso aos fósseis. Também tem isso. A filogenia ela trabalha com os fósseis que a gente encontra dos seres vivos. E aí a gente viu que desenvolvendo esses ostracodermos, conforme foi passando o tempo, teve o surgimento dos placodermos também, que foi extinto até esse momento aqui. Quase chegando a 400 milhões de anos atrás, a gente teve uma divisão. Essa primeira linhagem trouxe a formação dos peixes cartilaginosos, enquanto que essa outra linhagem permaneceu sofrendo mudança e aí trouxe para a gente os acantodianos, também um grupo de cordatos que já foi extinto. Quando a gente atinge aqui os 400 milhões de anos atrás, há uma dicotomia, há a formação de uma nova espécie e essa linhagem parte para a formação de peixes ósseos e assim por diante até chegar nos mamíferos que são o grupo mais recente. Não um grupo mais evoluído, porém um grupo mais recente. O que é que significa dizer que não é nem os mamíferos, né? A gente tem aqui as aves sendo mais recentes que os mamíferos. Olha aqui, ó, os mamíferos surgindo junto com os primeiros répteis, que são os dinossauros, há um pouco mais de 200 milhões de anos atrás. Há 100 milhões de anos atrás, a gente tem o surgimento das aves. E assim a gente começa a reparar que existe uma certa semelhança entre esses indivíduos. A gente tem um ancestral comum entre os peixes e os mamíferos, que são os acantodianos. A partir desses indivíduos aqui, foi sofrendo várias mudanças até que as linhagens se bifurcaram e se separaram, certo? Então, a filogenia, ela traz dessa forma. Aqui a gente tem uma expressão mais sobre o surgimento da raça humana, né, da espécie humana. Então, a gente tem aqui como ancestral comum, como aquele primeiro indivíduo que que começa a sofrer mudanças, né, e dá origem aos outros grupos, a gente tem mamíferos que têm uma dieta rica em insetos. E conforme os anos foram passando, aqui a gente tem uma linha do tempo de milhões de anos atrás, a gente tem aqui um pouco menos de 50 milhões de anos atrás, uma faixa de 40 milhões de anos atrás, a gente tem uma bifurcação. Significa que esses mamíferos insetívoros aqui, eles começaram a sofrer uma mudança ao longo do tempo. A cada centímetro e milímetro dessa linha que percorre é o surgimento de novas características até a gente chegar nesse indivíduo aqui, que é o da atualidade, certo? Enquanto que essa outra linhagem permaneceu sofrendo mudanças, até que a gente tem a formação do Dryopithecus, certo? Esse Dryopithecus, ele começa a surgir a partir dessa bifurcação, onde parte dele dá continuidade ao Dryopithecus e parte dele sofre mudanças de características até aparecer os símios do velho mundo, certo? O Dryopithecus continua sofrendo mudanças. A partir desse momento ele sofre tantas mudanças que ele vira outro indivíduo. Reparem que aqui na frente, ó, ele vai virar um Ramapithecus, e que no meio desse caminho ele sofre duas bifurcações, que vão sofrer mudanças até surgir o gibão e até surgir o orangotango.
No Ramapithecus, a gente tem um surgimento aqui, ó, do gorila, e ele vai sofrendo mudança até chegar nessa bifurcação, que é a principal bifurcação. A gente tem o surgimento do Australopithecus, que nessa ramificação passa para a formação do chimpanzé, e que depois ele continua sofrendo mudanças até a formação do homem, certo? Então, o que acontece? Quando a gente traz todo esse estudo aqui, ele foi feito através de acesso aos fósseis desses outros indivíduos que já foram extintos, semelhanças bioquímicas entre eles, e a gente começa a ver que os estudos da origem, da vida, da evolução das espécies, começam a mostrar para a gente que, em grau de parentesco, essa nossa linha evolutiva aqui, ela faz mais sentido, certo? Eu trouxe um slide que fala sobre curiosidade. Por quê? A gente viu ali na nomenclatura como é feito o processo de classificação e de o sistema para poder nomear. Quando a gente fala que a gente coloca gênero e espécie, muitas das vezes uma indicação para poder colocar o nome é o local onde foi descoberto, o nome do cientista que descobriu ou alguma indicação de uma característica, como por exemplo, a gente tem um lagarto que só existe aqui na região de Natal e Grande Natal, que recebeu o nome de Coleodactylus natalensis, ou seja, o último nome faz referência ao local onde ele é encontrado. Nesse caso aqui dessa reportagem que o João trouxe para a gente em 2012, o cientista descobriu que essa mosca faz parte de uma espécie diferente do que aqueles que eles acreditavam, e na hora de fazer o nome, ele deu uma homenagem, ele deu uma indicação do nome da cantora Beyoncé, né? Então, na prática, a gente pode fazer referência ao que a gente quiser. Normalmente é usado ao cientista que descobriu, ao local onde foi descoberto ou alguma característica que aquele indivíduo pertence, que seja exclusiva dele, né? Então, vocês podem trabalhar com isso. E essa aula, ela é muito rápida, né? Muito simples. Não é muito simples, mas ela é muito rápida, porque o que é que a gente traz? O Enem, de fato, ele não. Eu ainda não vi, pelo menos de 2015 para frente, eu não dei uma estudada nas provas mais antigas, mas de 2015 para frente, eu ainda não vi o Enem trazendo questões que cobram a taxonomia nua e crua, certo? Do tipo, tem dois indivíduos que podem ser do mesmo gênero ou da mesma espécie ou não, podem ser da mesma família ou não, que são as questões mais batidas para esse conteúdo. Porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, portanto, no entanto, a gente tem uma abordagem do Enem sobre três principais eixos da biologia, que é evolução, ecologia e genética. Para você poder fazer uma boa prova de Enem em termos de questões de biologia, você precisa dominar os conceitos principais dessas três áreas: ecologia, evolução e genética. E a filogenética, né? A filogenia que é estudada dentro da classificação, ela traz esse peso para poder desenvolver essa prova. Então, quando a gente entende como é que é feito a produção de um cladograma, por exemplo, quando a gente entende e consegue interpretar esse cladograma, a gente consegue desenvolver boas questões de biologia durante a prova, tá certo? No mais, é só isso e a gente faz o encontro na próxima semana, beleza? Tchau, tchau, galera, e até mais.